Fala pessoal, boa noite, tudo bom? Boa noite. Boa noite. Eu queria começar dizendo que é uma honra estar aqui, porque eu estou vendo muita gente muito fera, muito boa e com quem eu espero poder aprender aqui também. Estou achando que quem está beneficiada hoje aqui sou eu de poder ter essa troca com vocês na próxima hora, falando sobre um tema que eu sei, sobre o qual eu sei um pouco, mas que ainda tem muito para ser aprendido até pelas próprias entidades administradoras do esporte, né? A FIFA, a CBF, a Federação Paulista, a Mineira. Então, acho que é um campo propício aqui para a gente, numa primeira aula magna desse curso, que é um curso que formou tantos de nós, vários que eu vejo aqui, e a mim mesma, inclusive. Acho importante falar isso. Me honra muito estar aqui trocando essa ideia com vocês hoje, porque eu fiz parte da primeira turma do CEDIM, lá em, putz, nem sei em que ano, 2014, 2015, talvez. E tudo que eu aprendi aqui, as pessoas que eu conheci aqui, várias delas que eu posso ver aqui agora nas telas, dividindo esse espaço conosco, contribuíram muito, não só para a minha formação, como 2013, João, é isso, como para essa caminhada profissional. Então, queria fazer essa ressalva que é muito importante, porque eu acho que esse tipo de curso tem o objetivo de contribuir para a formação de mercado mesmo, e isso efetivamente acontece. Vou aproveitar para apresentar a vocês um ouvinte ilustre e também alguém que vai contribuir conosco sobre o tema dos MCOs. O João Vitor trabalha comigo aqui no escritório. Eu estava trocando uma ideia com ele sobre a aula de hoje e ele trouxe vários interessantes. Falei, não, João, vamos lá que a gente vai bater essa bola juntos. Então, queria apresentá-lo a vocês. Prazer estar aqui, poder falar com vocês hoje. Espero poder contribuir para a aula da Lê. Tamo junto, gente. Eu vou dividir com vocês aqui um material, mas como uma aula magna, eu acho que fica aberto também o espaço para as contribuições. É uma aula um pouco diferente, mais descontraída, e com um tema muito de mercado que a gente vai abordar aqui agora. Vou pedir para o João, pode dividir a tela aí. Achei muito pertinente quando a gente recebeu o convite para falar de MCOs especificamente, porque é um tema muito desafiador. Eu não estou sendo displicente de dizer que vai ser, se já não é, vai ser o maior problema regulatório que a gente vai enfrentar nos próximos 5 anos. Já é uma questão no Brasil, a gente já tem sido confrontado na América do Sul pela vinda dos MCOs, a gente já tem enfrentado alguns desafios decorrentes da participação de grupos econômicos no nosso futebol e no futebol a nível internacional. Então, acho que nada mais justo do que a gente fazer um panorama sobre de onde vem esse conceito, por que que ele é tão importante, quão abrangente ele é, quem é que já se debruçou sobre isso para que a gente, enfim, tente chegar a alguns lugares ou fazer alguns caminhos aqui ou traga algumas novas dúvidas para que a gente possa refletir saindo daqui. Então, acho que é isso. Começando do começo, e é claro que a gente vai fazer um recorte histórico um pouco mais amplo sobre esse tema, mas a gente trouxe aqui um conceito para dividir com vocês, e já digo logo, de maneira muito honesta, não existe hoje uma padronização sobre o que poderia ser considerado um MCO, que na tradução da sigla em inglês Multi-Club Ownership, nada mais seria do que uma participação plural em mais de um clube, por meio de uma pessoa jurídica ou por meio de uma pessoa física, muito embora esse não seja um fenômeno exatamente recente, a gente está falando aí já de alguns anos em que esse fenômeno surge e vai se expandindo. A gente ainda não tem, até hoje, a nível internacional, uma padronização do que é considerado um MCO, quais são as regras às quais essa figura estaria sujeita e nem exatamente qual é o ponto de atenção que o sistema tem em relação à presença desses players no mercado. Então, a gente sabe que isso é um fenômeno que acontece, é um fenômeno que está presente em várias camadas do nosso futebol, da economia do nosso futebol principalmente, então não só
nas camadas mais altas do ponto de vista desportivo e estando presente nas marcas mais importantes do ponto de vista de clubes competitivamente, mas também em clubes que têm uma menor expressão desportiva, então a gente tem uma presença massiva desses players no mercado e ainda assim inexiste até o momento uma uniformização de entendimento a respeito do espaço que eles ocupam mesmo da definição. Então a gente tomou a licença aqui de trazer uma definição que é bastante genérica para a gente estar todo mundo partindo do mesmo ponto, da mesma premissa, do mesmo ponto de partida quando a gente for entrar nas especificidades que a gente deve tratar aqui e os desafios que o assunto ele suscita. Então, a gente vai dizer e vai considerar que o multiclub é considerado quando uma mesma pessoa, física ou jurídica, e aí é interessante que a gente trate também da pessoa física. A gente tinha mecenas no futebol, né? Vários mecenas que investiam em mais de um clube, principalmente regionalmente, então essa figura ainda a gente pode considerar que é uma figura que precisa ser tratada, mas uma pessoa física ou jurídica ou grupo econômico que tem uma participação societária em mais de um clube profissional de futebol. Claro que a gente vai fazer o recorte do futebol aqui, mas sendo um curso abrangente, e claro que o espaço está aberto também para vocês trazerem outros tipos de contribuições nesse sentido, a gente não vê esse fenômeno sendo restrito ao futebol. O fato de eu ter um grupo econômico que invista de maneira pulverizada em mais de uma equipe. A própria Fórmula 1, eu conversava com o João mais cedo, é um exemplo muito interessante em que equipes de um mesmo grupo econômico convivem dentro de uma mesma competição e estão sujeitas a algumas regras. Não é uma exclusividade do futebol, mas hoje a gente vai pedir licença para falar desse recorte, porque hoje é esse recorte, principalmente dentro do nosso dia a dia aqui, de quem atende principalmente clubes e de quem atende alguns desses clubes que fazem parte de MCO e que nos trazem os desafios diários que a gente acaba tendo. Então, aqui a gente atende o City, fizemos parte, a gente teve a felicidade de fazer parte da operação de compra do Bahia, de transformação, né, de criação da SAF do Bahia, compra do Bahia pelo City, e quando tudo era mato, antes da lei da SAF, a gente fez também a transformação, e aí é um modelo um pouquinho diferente. A gente vai ver que a lei da SAF conversa muito com esse assunto, e podemos trazer os aspectos dela aqui também para poder dar um pouco mais de esclarecimento sobre o tema, mas na época não existia a lei da SAF e o Red Bull, a gente teve o Clube Bragantino se transformando numa sociedade empresária que, por sua vez, foi adquirida na sua totalidade pelo grupo Red Bull. Então, são dois dos parceiros que a gente tem aqui como fazendo parte do nosso guarda-chuva, e por isso esse o sapato que a gente está calçando aqui, o sapato do futebol. Mas no Brasil a gente não tem só esses exemplos, a gente tem até um aqui que não foi incluído, que é o exemplo da Tara, que também tem mais de um clube e que adquiriu o Cruzeiro Safra. A gente tem a 777, que adquire o Vasco, e a gente tem o John Textor ali por meio da Eagle Football, que adquire o Botafogo. Então, só nos últimos, a gente pode falar dos últimos 3 anos, e aí é engraçado, né, que a operação do Red Bull é muito antiga e ela aconteceu há só 3 anos. A gente tem aí uma pluralidade de players, de grandes investidores entrando no mercado brasileiro, num contexto muito específico, que não é aleatório. A gente vai falar de uma tempestade perfeita que contribui para a entrada desses investidores dentro desse modelo e que vai, inclusive, determinar ou direcionar todos os desafios que a gente extrai de dentro desse cenário dos MCOs, não só aqui, e é claro que aqui a gente tem mais visibilidade sobre eles no nosso dia a dia, mas também no mundo todo. Então, a título exemplificativo, ficam aí o Red Bull Bragantino como sendo parte do MCO da Red Bull, o Bahia como sendo um dos clubes, um dos 11 clubes, partes do maior MCO do mundo hoje, que é o MCO do Grupo City, o Botafogo integrando a Eagle e a 777, o Vasco integrando a 777, que não só é detentora de clubes, e isso se repete para o City também, mas é investidora de ligas em si, e eu acho que aí é uma camada adicional de complexidade que a gente acaba trazendo para esse cenário empresarial do futebol, no qual a gente está entrando aqui, e aí um MCO mais enxutinho,
e que tem uma característica muito específica, porque está construído em torno de uma persona pública, então é uma estratégia toda voltada para a persona do Ronaldo, a exploração da imagem pessoal dele, mas que dentro desse conceito que a gente traz, que de novo não é um conceito internacionalizado do ponto de vista de regulamento, mas é um conceito de mercado. Eu tenho mais de um clube debaixo do mesmo guarda-chuva, eu já me enquadro dentro disso, que é esse fenômeno internacional com o qual a gente vai lidar aqui, o fenômeno do multi-club ownership. Fiquem super à vontade, por favor, para trazerem perguntas e dúvidas, viu, pessoal? Vou deixar aqui o espaço aberto para vocês. O mesmo para você, João Vitor, me interrompa por gentileza. Acho que para a gente ter um pouco de visibilidade também de quão importante esse fenômeno é, não só no Brasil, e até começar a construir uma linha do tempo de qual é o frame do qual a gente trata aqui, quando a gente trata de um lapso temporal de ampliação desse fenômeno no mundo. A gente está falando hoje de 68 casos de multi-club ownership, então não estou falando de 68 clubes que fazem parte de uma estrutura coletiva de administração, vou chamar assim, mas 68 estruturas detentoras de mais de um clube, participantes do ecossistema do futebol profissional, só dentro dessa modalidade. Dentre esses 68 MCOs, a gente tem mais ou menos, no levantamento que foi feito em 2022, eu até recomendo que vocês deem aí uma olhada se já não conheçam o levantamento, que vocês deem uma fuçada, porque é muita informação interessante que consta ali e que nessa uma hora a gente não teria tempo de explorar, mas mais de 170 clubes envolvidos. Já estamos falando de um universo muito relevante de players nesse mercado, e, para mim, a informação mais interessante é o fato de que 60% desses clubes surgem a partir de 2019, quando a gente entende ali 2019 e 2020, principalmente com o contexto da pandemia, vamos entrar nisso, em que se cria uma tempestade perfeita para que a gente tenha realmente uma fratura, assim, uma mudança substancial, um divisor de águas, na forma como o mercado do futebol profissional se organiza no mundo inteiro. Tenho só um comentário, uma coisa para agregar, que quando a gente está falando desses números, a gente está falando basicamente de MCU no futebol profissional masculino. E aí você acaba tendo alguns casos de MCO no futebol feminino em decorrência do futebol masculino. Então, grupos, vou dar um exemplo, por exemplo, da Eagle, que tem o Lyon feminino, que é uma potência, e que, ao comprar o Botafogo, tem o Botafogo feminino, mas aconteceu uma coisa muito curiosa esse ano, que justamente o grupo do Lyon, com uma investidora americana, anunciou o primeiro multi-club ownership um grupo de multi-club ownership que vai ter investimentos exclusivos para o futebol feminino. Então, é uma realidade que está migrando do futebol masculino para também o futebol feminino. Acho que Muito bom, é isso. Acho que o interessante desse recorte, e isso é um material do levantamento da CIS, né, que foi feito lá em 2022, é quão conectada essa rede pode ser conforme se ampliam os investimentos que são feitos por cada grupo econômico. Aqui a gente tem um recorte de poucos grupos, por exemplo, a Eagle, né, pode chamar. A gente tem a Eagle que está fora desse. Ah, não, está aqui do Botafogo. A gente tem outros grupos que estão fora desse recorte, e ainda assim, é a 777. E ainda assim, quando a gente vai seguindo as conexões, então eu tenho ali o City sendo detentor do New York, que por sua vez também é detido em um percentual pelo Yankee Enterprises, que por sua vez também detém um percentual do Milan, que se conecta com o World Capital. Ou seja, quando eu migro o cenário do investimento no futebol para um cenário empresarial, e quando eu faço isso de uma maneira desordenada, e eu posso considerar isso como uma premissa, quando eu ainda tenho um contexto regulatório ausente do ponto de vista da FIFA, muito embora, e aí a gente vai ver isso no detalhe, mas muito embora a FIFA tenha se auto-intitulado como a detentora da prerrogativa de investigar casos em que possivelmente existiria uma interferência de administração de um grupo em relação a mais de um clube, na prática, a ausência de uma regra específica que traga conceitos claros sobre esse tema
faz com que o mercado vá se expandindo e operando e trabalhando da forma como ele entende que tem que ser, à revelia das instituições responsáveis pela administração dessa modalidade. E hoje, o cenário que a gente tem, e esse cenário tende a se expandir de uma maneira exponencial, principalmente nos próximos anos, é de eu ampliar cada vez mais as possibilidades de conexão, e aí a gente pode falar das camadas em que essas conexões vão acontecer, se é uma conexão mais próxima ou uma conexão mais longínqua, mas o fato é que a interferência direta ou indireta, principalmente, vai acabar acontecendo de forma cada vez mais frequente, pressionando as nossas entidades a lidarem, primeiro, de maneira casuística, porque eu não tenho uma regra clara do ponto de vista regulatório para tratar disso em larga escala, mas que deve ser o caminho necessário a ser adotado por essas entidades. Então, eu acho que é muito interessante esse recorte em que a gente visualmente percebe quão interconectados os clubes, enquanto ativos, partindo da premissa de que as suas ações, ao serem transformados em entidades por ações e que podem ser adquiridas, eles são considerados ativos e quão interconectados eles acabam se tornando quando esses ativos são vendidos a terceiros no mercado. Então, muito impressionante. E aí, dando um passo ao lado aqui, é muito importante que a gente, ao tratar dos MCOs, faça aqui uma parte sobre o contexto que leva a esse comportamento de mercado. Então, o fato de que hoje a gente vê o futebol sendo tratado como um asset que pode ser comprado ou como uma alternativa de investimento, ele remonta a um histórico em que a gente, desde as primeiras formas de organização do futebol de maneira estruturada, de maneira internacionalizada por meio da uniformização dessas regras, partindo de uma entidade administradora do esporte, desde esse contexto, o futebol, porque movimenta muitas pessoas e porque, ao movimentar muitas pessoas, acaba trazendo relevância a quem se conecta com esse fenômeno, é sempre muito procurado por players diversos, e aí esses players eles vão variar de acordo com a época na qual eles estão inseridos, assim como o futebol, como manifestação social e econômica no contexto em que ele está inserido, mas o fato é que ele atrai essa vontade de conexão de terceiros. Então, a princípio, quando a gente tinha uma organização feita sob a forma associativa, esse movimento social ele era muito procurado por pessoas que queriam investir nele, mas do ponto de vista associativo, muito mais na figura de um mecenas e etc., para se alavancar politicamente em cima dessa entidade, para poder se conectar com todas essas pessoas que essa entidade movimenta e se tornar relevante socialmente. Do ponto de vista associativo, era impossível que eu, à época, tivesse algum tipo de interesse econômico nessa, a menos, obviamente, que eu estivesse falando de um interesse econômico escuso, não regulado, mas em relação a essa entidade que era e ainda é predominantemente, pelo menos no nosso mercado nacional, constituída de uma forma associativa e, portanto, sem fins lucrativos, mas esse contexto vai evoluindo e os clubes, primeiro enquanto associações, precisando de muitos investimentos, acabam criando essas alternativas de monetização. Uma dessas alternativas muito importantes e que vigorava até 2015 era um investimento feito por meio da aquisição de direitos econômicos de atletas, em que a gente tinha grandes players investindo no mercado, principalmente para bancar a formação de atletas jovens das categorias de base desses clubes e que faziam isso sob a promessa de que no futuro, quando esses atletas fossem transferidos, eu ia ter um ganho muito maior, porque eu teria um percentual da venda desses atletas. O mercado começa a se capitalizar dessa forma, os clubes começam a se monetizar dessa forma, porque a economia do futebol em si é uma economia deficitária, e em 2015 eu tenho um grande fenômeno que muda toda essa história, que é o banimento do TPO. E aí é muito interessante a gente fazer o recorte de que, à época, a FIFA trouxe o banimento do TPO, a participação de terceiros em direitos econômicos, sob a justificativa de que ela percebia uma evasão financeira da receita que era produzida pelo futebol para fora do que ela considerava como sendo a família do futebol.
Então, percebam que a FIFA, ela traz consigo alguns princípios que para ela são muito importantes e que a gente vai precisar considerar também quando a gente for enfrentar a questão relacionada aos MCOs. Ou seja, hoje, no conceito dos MCOs, a FIFA estaria logrando êxito, ela estaria sendo bem-sucedida na blindagem da permanência dessa receita ainda dentro da família do futebol, esses terceiros adquirindo clubes, se tornando parte da família, ela pode considerar que todo esse dinheiro está ficando dentro do ecossistema e está sendo direcionado para onde ela entende que deveria ou não? Essa é uma dúvida que vai caminhar conosco aqui durante essa próxima hora. Mas o fato é que, em 2015, a gente tem o banimento do TPO sob essa justificativa de que eu tenho terceiros interferindo no poder decisório dos clubes, porque esses terceiros exercem um poder financeiro sobre esses clubes, ao serem detentores de parte dos direitos econômicos, e quando eu tiro esses terceiros exijo que, para participar desse mercado, você seja parte da família FIFA, eu acabo trazendo para o mercado esse desafio de ser, então, um participante da família FIFA, que é exatamente esse grande divisor de águas. A partir de 2015, a gente começa a ter ali uma primeira onda de ampliação da compra de clubes por terceiros, principalmente na Europa, onde esse movimento começa, que caminha paralelo à profissionalização do mercado em si. Então, o futebol não sendo um mercado alienígena a todos os outros mercados que também participam ali de uma evolução que vem da modernidade, que vem do fato de eu deixar para trás a revolução industrial e eu começo a trabalhar com as sociedades por ações, eu começo a ter uma expansão de investimentos por meio de empresas que são colocadas em bolsas, etc. O futebol, porque faz parte de todo esse tecido social, se alimenta desses aprendizados, e aqui e ali eu começo a ter o interesse desses players também nos clubes que até então eram associativos e começam a se transformar em sociedades empresárias. E ao se transformarem em sociedades empresárias, começam a ser também alternativas de investimentos para esses investidores que estão investindo em petróleo, que estão investindo no setor imobiliário, por que não poderiam investir também no futebol, principalmente considerando que no futebol a gente tem esse gap muito grande entre aquilo que se investe e aquilo que se pode ganhar se você acabar se conectando com um clube ou com um atleta que tenha um destaque exponencial. Então, o fato de que eu tinha clubes precisando de uma alternativa de monetização, porque desses clubes foi tirada a principal muleta que eles tinham até então, que era a muleta de venda dos direitos econômicos. Caminhando ao lado de um cenário de profissionalização, em que eu tenho várias ligas exigindo que os seus clubes se transformem em sociedades empresárias, clubes sendo pressionados pelo mercado para que se transformem também naquilo que eles deveriam ser, porque ao terem uma circulação muito grande de receita, não fazia sentido que esses clubes permanecessem dentro de uma figura associativa, e ainda também uma pressão de mercado e social para que, diante de muitos escândalos, e aí inclusive o FIFA Gate, envolvendo a falta de compliance, que o futebol também beba dessa fonte de estruturação de processos, de criação de processos de transparência, etc., eu começo a ter um movimento de corporativização do futebol, por todos esses motivos, que se transforma nessa tempestade perfeita para que o futebol se torne mais uma dessas alternativas de investimento no mercado. E aí é importante dizer isso porque isso é a demonstração de que os MCOs eles não são um fim em si mesmo. Então, assim, para que serve um MCO, como ele se forma, do que se alimenta, onde habitam? Não é uma pergunta que tem uma resposta clara. O MCO, na verdade, eu, enquanto grupo de investimento, enquanto grupo econômico, deter mais de um clube, vai ser uma ferramenta para eu, enquanto grupo econômico, para eu, enquanto investidor, alcançar o objetivo que eu tenho. E aí, esses objetivos podem ser os objetivos mais variados, e eles estão presentes de uma maneira muito explícita na maioria dos MCOs para os quais a gente vai olhar aqui. Então, ele é uma aproximação do mundo do futebol com o mundo corporativo, e ele é um instrumento
pelo qual interesses econômicos desse mundo corporativo vão se fazer existentes por intermédio do futebol. Então, o futebol vira uma ferramenta para que esses interesses sejam atingidos. E que interesses podem ser esses? Obviamente, tendo aí mais de 170 clubes e quase 70 e dezenas de MCOs, eu não vou conseguir passar por todos eles e pode ser que a gente os desconheça na sua totalidade, mas a gente tem alguns muito interessantes que eu queria já dividir com vocês. Primeiro, o caso do Red Bull, em que a gente tem claríssimo um posicionamento de marca e branding por meio da compra, não só de clubes de futebol, mas de times em geral, ativos esportivos. A Red Bull é uma empresa que se posiciona esportivamente por meio da aquisição desses ativos relacionados ao esporte, principalmente esportes fora ali do que a gente consideraria mainstream, excetuada o futebol em si. Eu tenho como uma segunda alternativa a ampliação do market share, ou seja, eu me expandir enquanto grupo, eu ampliar o meu poder de influência e captação dentro do mercado no qual eu atuo e fazer isso de uma maneira diversa, e aí isso em outros setores é muito comum, né? Eu amplio, eu diversifico o meu investimento para potencializar a minha capacidade de ganho e a contribuição que cada um desses ativos tem em relação uns aos outros, que é o caso do City, não à toa é um dos grupos, se não for o maior, mas que detém o maior número de clubes de relevância hoje. E eu posso ter o MCO como uma forma de instrumentalizar e permitir a rentabilização do investimento que eu estou fazendo. Então, como uma forma de captar investimentos. Eu tenho um clube que está numa situação ruim, eu preciso eu preciso trazer dinheiro para dentro desse clube, eu faço isso por meio de uma sociedade empresária e eu abro a oportunidade para investidores colocarem o capital aqui, e isso pode ser feito tanto dentro de um único clube ou por um pool de clubes, porque eu não tenho uma regra específica que limite essa possibilidade ainda. Então, eu tenho aqui, só tratando desses três exemplos, diferentes formas de atender a diferentes demandas e atingir a diferentes consequências. A gente falou da tempestade perfeita, e aí, trazendo ela em dados, a gente tem a demonstração de que o boom dos MCOs no mundo, ele acontece a partir de 2019, 2020. 2019 a gente já tem ali, quase dobra a quantidade de clubes que fazem parte desse formato, mas depois da pandemia, como vocês podem imaginar, eu tenho a depreciação do produto competitivo por meio da restrição de locomoção. O futebol, de modo geral, muito embora seja um produto globalizado, teve muita dificuldade de oferecer algum tipo de entretenimento, ou algum tipo de consumo, ou algum tipo de conexão com seu torcedor que não seja a conexão física do jogo. Obviamente, esse é o motor da indústria, mas a gente percebe que, principalmente fora da Europa, os nossos clubes têm muita dificuldade de criar outros ativos que se conectem e que monetizem com o torcedor, que não sejam os ativos diretamente ligados à bilheteria e principalmente aos direitos de transmissão. Com a pandemia, a gente tem uma depreciação desse ativo, clubes com muita dificuldade de monetização, que normalmente é aquilo que muda, que é o divisor de águas entre um momento e outro, de que forma os clubes são capazes de se monetizar, e que acabam se transformando ali num mercado muito atrativo, principalmente para investidores com alto apetite para o risco. Não é à toa que a gente vai reparar que no Brasil, principalmente, e aí eu não incluí aqui, mas a gente poderia citar também a publicação da Lei da Safra, alguns anos depois, que se torna um instrumento para viabilizar esse tipo de investimento, mas a gente teve uma primeira onda de criação de SAFs e de aquisição dessas SAFs por terceiros, que se caracteriza muito por um investimento de altíssimo risco. Clubes altamente depreciados, clubes com um grande potencial de marca, com uma grande massa de torcedores, que se encontram numa situação de vida ou morte
dependendo desse tipo de investimento. E quanto mais depreciado o ativo, maior a minha chance de ganho, né? Na bolsa funciona assim, em vários mercados funciona assim, e no futebol, como vários deles, isso também aconteceria. O fato de eu ter esse ambiente, principalmente no Brasil, mas também no mundo, contribuiu para que eu tivesse uma grande aquisição de clubes por terceiros, que identificaram neste modelo um modelo mais seguro para o retorno dos seus investimentos. Então, se antes eu trabalhava com contratos de parceria, cooperação, de patrocínio, inclusive, a possibilidade de não só se conectar com o clube, patrocinar um clube, mas de comprar esse clube, acaba se tornando aquela que é mais atrativa e mais segura do ponto de vista da proteção do investimento que é feito. Com todas essas aquisições que são feitas e o aumento desse investimento, naturalmente, quando tem um bom trabalho sendo feito por essas pessoas que entram nos clubes e passam a gerir esses clubes no seu dia a dia, naturalmente eu tenho um aumento da competitividade dos clubes adquiridos, pela organização dos processos internos, pela injeção de receita, pela injeção de capital, e aí a aquisição de atletas, e esse aumento da competitividade acaba trazendo de uma maneira inevitável esses clubes mais ou menos para o mesmo patamar de competição, ou seja, se eu tinha clubes nas séries D, C e B, e aí a gente viu isso acontecer de forma muito forte, principalmente nos 2 últimos anos, eu acabo puxando esses clubes investidos para dentro de um mesmo patamar de competitividade e, portanto, trazendo todos eles para a participação das mesmas ligas, ou ampliando a possibilidade de que eles se encontrem, seja na Série A do Campeonato Brasileiro, seja na Libertadores, na Sul-Americana. E quando isso acontece, é que eu passo a ter os desafios regulatórios mais importantes que a gente deve enfrentar aqui nos próximos minutos, que é não só o fato de eu ter vários clubes sendo geridos dentro de uma mesma estrutura, mas de que eles podem se enfrentar entre si. E aí eu começo a esbarrar num ponto que é o ponto mais sensível do mercado do futebol e do mercado de qualquer esporte profissional na história, desde que isso foi constituído, que é o aspecto competitivo. Então, se eu tenho todo um mercado que não importa a década, que é construído em cima da premissa fundamental de imprevisibilidade do resultado, e eu tenho uma conformação econômica que esbarra, que coloca em xeque essa imprevisibilidade, porque teoricamente eu tenho um player que pode interferir em mais de um clube dentro de uma mesma liga, aí a gente começa a enfrentar os desafios mais importantes desse tema, que são desafios muito atuais, porque hoje a gente vive um momento de maior expansão disso. Só um comentário, acho que é interessante também a gente perceber que o CIES não escolhe esse recorte para fazer esse gráfico sobre o crescimento dos MCOs à toa, né? A Dani estava falando sobre o fim do TPO em 2015, e não à toa é escolhido um recorte a partir de 2016, porque é quando o negócio começa a ficar expressivo de verdade. É isso. Só para passar aqui uma lista de objetivos e no dia a dia isso é super importante, porque do ponto de vista prático, o que acontece muito? Eu tenho grupos de investidores que se interessam por essa conexão com o futebol, quer seja pelas massas, né, movimentadas pelo mercado, quer seja pela possibilidade de ter um ganho muito grande por meio desse investimento, que nem sempre tem clareza sobre os objetivos que querem ser alcançados. Então a gente ouve muito, eu quero comprar um clube. E aí você fala, qual? Não sei, me mostra. E aí são 2 caminhos, né? Se você, do ponto de vista de quem assessora o investidor, é muito importante você ter um repertório quão mais amplo possível sobre quais poderiam ser os objetivos preferenciais que você pretende atingir por meio dessa aquisição. E se você estiver assessorando o clube, igual. Porque esses objetivos, a menos que você esteja numa posição de realmente precisar de uma injeção de investimento e que você esteja disposto a abrir mão de algum tipo de estratégia porque você precisa dessa injeção de investimento, esses interesses precisam estar muito bem alinhados entre investidor e clube investido, sob pena de você ter o fracasso do projeto.
Então, a gente poderia citar aqui de maneira en passant objetivos possíveis dos MCOs, um objetivo de branding, de formação de atletas. A gente percebe que o grupo City, principalmente, é um grupo que investe muito, que se atenta muito à capacidade de formação de atletas dos seus clubes investidos. Eu lembro quando a gente recebeu o primeiro contato dele lá atrás também, há 2 anos, quando tudo era mato, e a gente fazia uma planilha de possíveis targets, a capacidade, a capilaridade, a capacidade de formação dos clubes que eram targets à época era sempre um fator considerado. Um objetivo pode ser o intercâmbio, que está conectado também com a formação de atletas, então, intercâmbio não só de pessoas, mas de metodologias, de ferramentas, tanto que esse é um aspecto que a FIFA vai acabar considerando como sendo algo capaz de trazer uma vantagem competitiva para um MCO e que, portanto, merece um olhar um pouquinho mais cuidadoso. Interesses políticos, ou seja, desde que o mundo é mundo, a gente percebe agendas políticas utilizando o futebol como forma de fortalecimento, como forma de obtenção de publicidade. E os interesses econômicos, que vão vir numa linha de diversificação de portfólio, exploração de novos mercados, captação de investimentos, ou seja, modelagem capaz de recepcionar o investimento e principalmente redistribuir esse investimento para os meus investidores. A participação no mercado de transferências, principalmente depois do banimento da participação de terceiros nos direitos econômicos, e o beabá dos investimentos, que é eu comprar um ativo que está na baixa e vender na alta e ganhar muito dinheiro com isso, que são o que a gente considera como distressed assets. Entre os MCOs, existe também um aspecto interessante, que é o fato deles poderem ou não promover um alinhamento dos seus clubes participantes. Então, se a gente tem o Red Bull, por exemplo, que é um MCO que se liga muito na marca, de que forma eles vão colocar a marca do energético Red Bull no maior número de potências esportivas possível, é natural que essas potências tenham um alinhamento visual e de comunicação, porque isso faz parte de uma estratégia de marketing. Mas isso não é uma regra. E é até muito interessante, porque às vezes a gente vê clubes participantes de um mesmo grupo econômico que não tem nada a ver entre si. E aí a gente se pergunta, o City comprou o Bahia, vai mudar a camisa do Bahia? Eu lembro a época que a gente estava fazendo a operação, uma preocupação muito grande. Isso não é necessariamente uma vontade. Isso não é necessariamente uma vantagem. Depende de qual é o objetivo principal desse grupo de investimentos com essa aquisição. Então, a gente pode estar falando de novo de metodologia, investimento, atuação, patrocínio e investimentos imobiliários em arenas. Então, acho que o objetivo aqui é deixar a mensagem de que o céu é o limite. A diversificação aqui, ela é a demonstração de que isso aqui é só um instrumento para o alcance de uma estratégia econômica e nada mais do que isso. Exemplos de targets que vão instrumentalizar essas estratégias sobre as quais a gente tratou há pouco são, então, por exemplo, se eu estou falando de um distressed asset, eu estou falando de um clube que está muito depreciado economicamente, mas que tem um potencial muito grande de rentabilização e num curto espaço de tempo, eu vou procurar principalmente flagships, né, que são clubes portadores de grandes bandeiras e que, portanto, já tem uma massa muito grande consumidora capaz de ajudar a tracionar esse ativo para o lugar aonde esses investidores acreditam que ele pode chegar. Então, uma marca consolidada, dentre os principais clubes ali do portfólio esportivo a nível nacional, e aí a gente pode dar exemplos a nível internacional também. Eu tenho clubes que estão muito mais alinhados com a produção de talentos, e aí a gente vai considerar os talents, e a gente tem clubes que podem ser considerados como white labels. O que eu preciso é de um spot nessa liga, que vai me proporcionar uma receita de televisão, vai me proporcionar a possibilidade de participar desse mercado de transferências e de entrar nesse mundo. Não necessariamente eu vou manter essa marca, porque o meu objetivo aqui é expor a minha própria. Por exemplo, o caso da aquisição do Bragantino por meio da Red Bull. Vou deixar o João comentar aqui esse. Não, na verdade, a gente colocou alguns exemplos de multiclubs e de como essas estruturas, essas diferentes estruturas se dão.
Acho que faz sentido a gente mostrar assim o mapa enfim, para que as pessoas possam entender exatamente como funciona. Acho que fazendo um paralelo com o que a Dani tinha falado no slide anterior, eu acho que o ponto principal que a gente pode extrair, por exemplo, do exemplo do CFG, é que os clubes, eles dentro de uma mesma estrutura de MCO, podem adotar posições diferentes. Essas posições, elas não precisam ser estanques, mas tem casos muito específicos em que você consegue identificar quem é o flagship, quem é o talent, quem é o white label. Então, acho que assim, dentro do Grupo City, ele traz essa riqueza. Você pode pegar um exemplo, por exemplo, com o Melbourne City, que foi um clube white label, que ele teve a sua identidade visual toda modificada, o clube foi construído em volta da ideia do grupo. O próprio New York City também é uma franquia, igual a Dani falou, eu preciso de um spot naquela liga, então ele é um clube que é adquirido como um white label justamente para incorporar os aspectos ali necessários do grupo, então cor, logo, identidade visual, filosofia, metodologia. Dentro do Grupo City você vai identificar clubes talent e acho que talvez um dos principais exemplos seja o Montevideo, que foi o primeiro investimento do City na América Latina. E aí, dentro do Montevideo, você vai pegar o exemplo, por exemplo, do Tati Castellanos, que é um jogador que foi formado no Montevideo City Torque. Ele depois vai para o New York City e hoje ele foi para o mercado europeu através do Girona. Então, acho que é um exemplo palpável de como cada clube tem um papel dentro dessa estrutura e eles estão interligados, não necessariamente cumprindo com a mesma função, mas dentro das suas funções cumprindo com o objetivo econômico do grupo. E aí, enfim, flagship eu não preciso nem ir muito longe, mas é óbvio e lógico que o próprio Manchester City seja considerado um flagship, o próprio Bahia é um flagship e o Ferran, que é o CEO, disse isso, né, quando, da coletiva de anúncio da parceria com o Bahia. Então, acho que o Grupo City, o exemplo do Grupo City é importante para trazer esse panorama. E aí, vamos para o próximo? Bora. Se agradeço. Eu acho que o Red Bull a gente tratou um monte, né? Que é só a materialização do que foi dito. Eles vendem Red Bull. E é isso. Então, toda a estratégia de, obviamente, o clube todos esses clubes e o grupo econômico em si, eles possuem objetivos desportivos e faz parte da estratégia de marketing deste grupo que vende energético, que os clubes sejam relevantes desportivamente, não a ponto de se tornar um ônus financeiro maior do que eles devem em algumas modalidades, em outras sim, a gente vê investimentos é, cavalares, por exemplo, principalmente no automobilismo, mas a gente percebe que o Red Bull ele está sempre onde o grupo gostaria que ele estivesse, porque o objetivo deles é se tornar uma marca top of mind do produto que eles vendem, que é o energético. Então, acho que é esse o principal. E acho que é interessante também o contraste entre City e Red Bull, que o City é um grupo de futebol, o negócio do grupo City é o futebol. E o negócio da Red Bull, como a Dani falou, não é o futebol, é bebidas, é mídia, é lifestyle. E para alcançar esses objetivos, eles investem no esporte, mas não investem só no futebol. Dentre vários esportes, o futebol é um deles. E dentre os vários investimentos dentro do futebol, o patrocínio ao Neymar, por exemplo, é um desses investimentos dentro do futebol. Dentre esses vários investimentos dentro do futebol, eles têm o Multiplayer Ownership como uma das estratégias. Então, eu estava falando para a Dani, que é como se você estivesse num computador, uma pasta dentro de uma pasta dentro de uma pasta. Então, os perfis são bem diferentes. Apesar quando se fala em MCO, você sempre lembra dos dois e parecem equivalentes, mas não necessariamente eles são. Acho que uma curiosidade interessante isso é tanto uma ferramenta e não há receita de bolo que a pergunta que a gente mais ouve e cuja resposta eu desconheço é por que o Red Bull Bragantino não se transformou em SAF ainda? Ele não foi constituído sob a forma de SAF, porque isso não era uma ferramenta que existia à época da aquisição do clube pela Red Bull, mas até hoje não faz sentido para o grupo
constituir o Red Bull Bragantino, transformar este clube numa SAF, e aí só os arquitetos da engenharia, da estratégia desportiva, econômica e de branding do grupo é que vão saber responder essa pergunta, mas isso é uma decisão consciente, pelo menos até o momento. É a demonstração de que cada grupo vai se entender como o melhor achar que deve. E só aquele destaque ali no Salzburg que vai ser explicado mais para frente, mas tem uma diferençazinha em relação aos outros clubes, então a gente vai falar mais para frente. Acho que entrando aqui já, né, nos nossos finalmente, considerando que esse é um cenário que existe, que é um cenário que cresce, que é um cenário que precisa ser olhado pelas entidades administradoras do esporte, porque impactam muito profundamente não só a organização societária desses clubes, mas a forma como eles se relacionam e o que me parece ser mais sensível, a percepção do torcedor em relação ao produto, em relação ao esporte, a gente começa a ter uma pressão muito forte sobre a FIFA, principalmente como sendo esse grande organizador de como esse mercado opera, mas para que a gente tenha uma clareza sobre quais são os limites, quais são as regras de compliance, quais são as estratégias que podem ou não podem ser adotadas por esses players, considerando que, como a gente viu naquele slide anterior, por meio de múltiplas aquisições e por meio da expansão dessa estratégia, a gente acaba esbarrando um clube no outro e encontrando clubes que se enfrentam estando debaixo de um mesmo guarda-chuva, não só econômico, mas principalmente administrativo e organizacional, e o que não poderia acontecer, mas que precisa ser avaliado, desportivo. Então, a gente vai dividir com vocês aqui 3 casos que a gente entende como sendo grandes marcos regulatórios do enfrentamento do fenômeno pelas entidades administradoras da modalidade. E aí a gente está partindo aqui da entidade que a gente acredita ter sido até o momento a mais progressista do ponto de vista de enfrentamento dos fenômenos econômicos de seus clubes, que é a UEFA. Esse primeiro caso, né, o primeiro landmark case, ele acontece lá no final da década de 90, então dá para ver que é um fenômeno que, apesar de parecer recente, ele não é tão recente. Esse caso envolvia a empresa inglesa Enic, que era dona, investidora, né, em clubes de futebol. Ela era dona do Slavia Praga, do AEK, do Vicenza e do Basel. E basicamente o que aconteceu numa extinta competição, que não existe mais, que é a Cup Winners' Cup daquela temporada, né, a Copa dos Campeões das Copas, 3 clubes da Enic chegaram às semifinais da competição. Então existia uma chance muito grande da competição ser decidida, ter a sua final entre clubes do mesmo dono. E, enfim, isso acabou não acontecendo, porque um dos clubes perdeu uma das semifinais, mas isso criou na UEFA um medo muito grande em relação à integridade das competições, e a UEFA ela baixa uma regra nos seus regulamentos de competições para o ano seguinte, e essa regra é contestada pela ENIC. E essa regra basicamente bane os multi-club ownerships, inclusive a primeira menção ao termo multi-club ownership vem dessa regra. E a ENIC contesta essa regra sob 2 pontos de vista, na verdade. Os clubes implicados, o Slavia Praga e o AEK, eles contestam essa regra no CAS, ou seja, numa jurisdição desportiva, justamente para onde a discussão ela vai mais no aspecto da integridade, mas essa é a regra contestada, né? Contested rule, mas também sob um ponto de vista econômico e de concorrência e financeiro, a empresa leva essa questão contra a regra da UEFA para a Comissão Europeia, né? Então, assim, a gente está falando de um contexto de pujança da União Europeia naquele momento, e a União Europeia é sobre direito concorrencial, a União Europeia é sobre liberdade econômica, e a ENIC se viu viu a sua liberdade econômica ser tolhida por uma regra de um órgão administrativo do esporte, então ele vai contestar essa regra também na Comissão Europeia. E aí, acho que falando do aftermath, assim, desse caso, é que a ENIC não conseguiu prevalecer em ambos os casos, tanto do ponto de vista do CAS
quanto na Comissão Europeia, as pretensões da empresa não foram bem sucedidas. E até hoje a UEFA tem essa regra com algumas alterações incorporada nos regulamentos específicos das competições, o que é interessante, tá? Porque essa não é uma regra geral da UEFA, é uma regra nos regulamentos das competições. Então, o banimento ao multi-club ownership, ele não ocorre, ele não é um princípio geral, ele é de competição, é uma ideia muito voltada para a integridade. Então, para a integridade dessa competição específica, esses clubes não podem se enfrentar. Aí aqui a gente tem o segundo caso, né, o landmark case, que, enfim, desde o caso em que a gente tinha meio que uma... é, esse ponto não tinha sido levantado novamente, mas aí você tem na temporada da Champions League de 17 e 18, em que se classificam Leipzig e Red Bull, e Red Bull Salzburg, o órgão de controle financeiro da UEFA se debruça sobre essa questão novamente. E, enfim, se você quiser falar um pouco sobre... você quer que eu fale? Não, pode. Não, basicamente, abriu-se uma investigação para ver qual que era o grau de controle da Red Bull em relação aos dois clubes. Uma vez investigada a Red Bull, os clubes da Red Bull e a própria Red Bull tiveram que tomar algumas providências, e basicamente o que aconteceu foi uma reformulação da governança do Salzburg, que tomou uma série de medidas que pudessem enquadrar o clube, quer dizer, desenquadrar o clube da proibição da regra do artigo 5 do regulamento de competições. Então, pessoas ligadas aos dois clubes que faziam parte da board ali do Salzburg se retiraram da board do Salzburg. O clube, a título de competições europeias, ele adota inclusive um nome diferente. Então, isso é uma coisa muito louca e tem a ver com o que eu falei sobre a proibição aos MCOs, é uma proibição dentro da competição, mas não uma proibição como princípio. Então, hoje, o Futebol Club Salzburg disputa as competições europeias, mas quando ele está disputando competições nacionais, ele é o Red Bull Salzburg. Então, você tem até uma diferença no logo, uma diferença de identidade visual. Mas, enfim, basicamente foi essa reorganização da governança do Salzburg a solução desse caso. E a decisão da UEFA considerou, inclusive, que, estando resolvida a questão do Salzburg, nem precisaria ser analisada a questão do Leipzig. Então, o Leipzig nem foi objeto de análise do comitê para fins da decisão. E acho que o principal conceito dessa decisão, que essa decisão incluiu, foi o conceito de decisive influence, né? De um clube ou um grupo em comum não tinha influência decisiva na gestão do outro. Então, basicamente, foi isso que esse caso trouxe. Acho que é aí que é até muito interessante o comentário, o sistema começa a se complicar, porque a primeira tentativa que a UEFA fez de minimamente uniformizar essa situação foi trazendo nos seus regulamentos uma regra que dizia, olha, se eu tiver dois clubes que são controlados por um mesmo investidor, ou que tenham esse mesmo investidor nos seus boards decisórios, ou que tenham esse mesmo investidor como acionistas, eu estou presumindo que eu tenho um problema em relação à imprevisibilidade do resultado de uma determinada competição da qual ambos os clubes participem. Diante de um caso concreto, a aplicabilidade dessa regra, que parecia ser uma regra objetiva em relação ao tema, ela foi flexibilizada para que, de forma casuística, a UEFA decidisse investigar se, mesmo sendo detidos por um mesmo controlador, a posição desse controlador em cada um desses clubes era suficientemente forte ou profunda ou estruturada de modo que ela pudesse impactar na operação esportiva de cada um deles e de modo que ela pudesse determinar de que forma esportivamente esses clubes viriam a se comportar em campo. Então, me parece que essa é uma representação de quão forte o fenômeno é, porque a entidade deixou de aplicar objetivamente os seus regulamentos para fazer uma análise casuística da situação, chegando à conclusão de que essa presença seria possível, o que muito provavelmente é um indício de que as entidades estão acuadas diante do fenômeno e tem muita cautela ao lidar com ele,
de tão vitais que eles acabaram se tornando para a sobrevivência econômica do futebol enquanto mercado. Então, eu acho que esse diagnóstico é um diagnóstico interessante. E só retomando o nosso slide anterior, o porquê do Salzburg está destacado é justamente por isso. Assim, se vocês acompanhassem, tiverem acompanhado, por exemplo, a palestra do Thiago Escuro do Summit, ele não cita o Salzburg como uma parte do MCO da Red Bull. Os clubes que ele cita são o Leipzig, o Brasil e o New York, e o Salzburg ele é considerado um clube parceiro, mas não um clube que faz parte da mesma estrutura, justamente por essas alterações de governança. E aí, por último, acho que a gente tem o caso mais recente, que é o caso desse ano. Quentinha esse daí, desse ano, que você tem uma situação que foi agravada pela interconexão entre as competições da UEFA. Então, hoje você tem 3 competições da UEFA, você tem a Champions, você tem a Europa League e a Conference, e essas competições estão interligadas entre si. Então, se você cai da Champions, você pode ir parar na Europa League, se você cai da Europa League, você pode ir parar na Conference. Isso faz com que esses clubes, eu acho que assim, no primeiro momento, você comprar um clube super de elite e você comprar um pequeno clube na Bélgica não tinha problema. E agora, quando você tem um clube da Premier League, um clube belga, muito provavelmente que foram analisados pela UEFA, o caso do Aston Villa e do Vitória de Guimarães, que vão disputar a Conference League. Você tem o Brighton e o Royal Union Saint-Gilloise que vão disputar a Europa League, e você tem o Milan e o Toulouse, e o Milan vai disputar a Champions e o Toulouse a Europa League, campeão da Copa da França. Então, basicamente, você tinha esses 3 casos aí de possíveis bloqueios de acordo com a regra da UEFA, e a UEFA se debruçou nesses casos. E aí, enfim, a nossa crítica à UEFA diferente do caso da Red Bull, onde foi divulgada a decisão. Tudo bem que a decisão ainda é recente, de julho desse ano, então acabou de ser decidida. Mas a UEFA ela simplesmente divulgou um release falando que foram analisadas essas situações e a conclusão está aí em destaque para vocês. Os clubes, basicamente a decisão dela os clubes não infringem a regra, podem jogar, mas a UEFA não fez o disclosure da análise profunda que, teoricamente, eles deveriam fizeram, enfim, supostamente fizeram para analisar esses casos. Mas aí eu estava falando com a Dani que eu acho que é interessante sobre de ter esses 3 landmark cases, que a história da regulação da UEFA nos NCOs me parece ser uma história de flexibilização. Então você tem um primeiro momento na ENIC ali, que é o proibido geral. Depois você tem um momento da Red Bull, que é calma lá, vamos analisar caso a caso. Se você fizer mudanças aqui e acolá, está tudo bem. E agora, em face de vários casos de MCO, a coisa parece estar cada vez mais flexível sob o ponto de vista da UEFA. É isso. E aí, acho que só uma comprovação de quão escassas são as ferramentas que a gente tem para fazer uma investigação regulatória sobre como o tema é tratado. A gente vai trazer aqui na letra dos regulamentos tudo aquilo é só isso que é previsto pelas principais entidades administradoras do esporte a nível internacional e nacional. Então, quando a gente fala de MCOs, a FIFA dedica um dos artigos do seu estatuto. Hoje, a FIFA tem vários diplomas de regulamentação da atividade do futebol, ela tem diplomas que vão falar das transferências de atletas, diplomas que vão falar do tratamento de menores, do tratamento de mulheres, de como a estrutura associativa da FIFA funciona, um código de ética, e dentre todos esses documentos, a gente tem em um deles, em um artigo, alguma menção sobre esse fenômeno, que é um fenômeno muito relevante. Então, a FIFA vai se limitar a dizer que, em qualquer caso, a associação afiliada, ou seja, ela está delegando a responsabilidade por essa investigação às associações membro. Aqui no caso a gente está falando da CBF como sendo a entidade nacional lugar da FIFA a nível internacional, o dever de assegurar que nenhuma pessoa física e nenhuma pessoa jurídica vai exercer algum tipo de controle. E aí é interessante, se a gente for ver os termos grifados, ela vai falar o que é controle do ponto de vista da FIFA. E ela não traz uma definição taxativa, ela vai dizer, em particular, ou seja, dentre outras possibilidades,
ter uma participação majoritária, com maioria de direitos de votos, com maioria de lugares no conselho administrativo, ou algum tipo de dependência econômica, etc. Então, aqui existe um rol não taxativo daquilo que a FIFA poderia considerar como sendo um controle, uma interferência não permitida à luz dos seus estatutos. E, então, além de não definir o que é controle, ela não define também quem é que estaria sujeito a isso e delega a responsabilidade à associação afiliada de aferir se isso está sendo cumprido ou não. E aí, um outro aspecto interessante dessa regra é que essa é uma regra que está encaixada na caixinha da integridade de competições. E a gente sabe que os MCOs eles podem trazer outros aspectos que não só da integridade competitiva. Então, a gente vai tratar disso um pouquinho mais para frente. E é curioso que o fenômeno global é tratado pela entidade global como um fenômeno nacional. Ela delega para as associações nacionais lidarem com o fenômeno global, o que é um contrassenso. A nível regional, do ponto de vista continental, a gente tem também uma economia proposital vinda da Conmebol em relação ao tratamento do tema. Então, a única coisa que a Conmebol faz, para não dizer que não falei das flores, é se reservar no direito de intervir e adotar as medidas que ela considera oportunas para lidar com situações na qual ela acredite que uma mesma pessoa jurídica ou física esteja numa posição de influenciar a gestão ou administração ou atuação esportiva de mais de um clube, e aí é interessante que ela não fala de mais de um clube filiado, ela fala de mais de um clube que participe na mesma competição, de novo levando todo o tema para o campo da integridade específica de uma determinada competição. Então, de novo, nada muito objetivo aqui, né? Uma insegurança, até do ponto de vista do investimento, né? A gente recebe muito essa pergunta de investidores: quão longe eu posso ir? Quantos clubes eu posso comprar? Eu digo, olha, você pode comprar 100 ou nenhum, porque a amplitude do poder de interferência e a imprevisibilidade que vem da administração da entidade administradora do esporte, ela é muito grande. Opa, acho que eu vou passar sem querer aqui. E aí, entrando no âmbito nacional aqui, já para a gente caminhar para o fim, a gente tem uma ausência de regulamentação do tema nos regulamentos da CBF. A Lei Pelé vai dizer que fica sem benefícios fiscais a entidade que exerça controle sobre mais de um clube, que, portanto, seja majoritária no capital social de mais de um clube. A lei da SAF vai trazer algumas restrições também nesse sentido, do ponto de vista societário, de detenção de cotas mesmo. E a FPF, por causa do caso do Red Bull Bragantino, do Red Bull Brasil, que é um clube considerado como um clube fornecedor do Red Bull Bragantino, um clube mais formador, se viu na responsabilidade de lidar com o fato de que ambos os clubes, claro, tem um clube com investimento, pudessem disputar a mesma competição que a Série A1 do Campeonato Paulista. E ao enfrentar essa situação, a Federação Paulista foi a entidade que mais se aproximou de um tratamento objetivo sendo dado para esse fenômeno, sendo uma referência, inclusive, internacional para esse tema. Então, eu vou dar aqui a fazer a menção pública do Santoro como sendo o grande responsável pela elaboração desse artigo, um dos maiores, enfim, juristas desportivos que a gente tem. E aí ele vai dizer que o mesmo grupo econômico pode deter mais de uma entidade de prática desportiva, desde que ambas não participem da mesma competição, na mesma série ou divisão. De novo, conectando isso como uma preservação daquilo que é muito importante, a integridade das competições. E aí, no parágrafo 1º, ele vai um pouco além e diz, olha, entende-se por grupo econômico o fato de que essas empresas, embora com personalidades jurídicas diferentes, estejam sob uma mesma direção, o que também se estenderia a clubes geridos, mantidos, controlados, direto ou indiretamente por uma pessoa física. Então, eu começo a chegar num conceito objetivo de grupo econômico, ou seja, de MCO, e começo a chegar no estabelecimento de alguns limites para existência desses ativos, desses clubes, dentro do ecossistema desportivo. E aí, para a gente encerrar, o que a gente queria deixar aqui, na verdade, são várias dúvidas, né? Vários desafios que a gente acredita que sejam os desafios dos próximos anos do cenário desportivo
a nível global. Então, primeiro, o fato de que no Brasil, com a lei da SAF, a gente tende a ter uma ampliação desses casos sendo enfrentados de maneira casuística, quer seja pelas federações, quer seja pela própria CBF, porque a SAF, que é a Sociedade Anônima do Futebol, que é o fato de que eu posso agora transformar uma associação numa sociedade empresária capaz de vender cotas a terceiros, sem uma limitação que não seja a limitação da lei das SAs ou da própria lei da SAF, amplia muito as possibilidades de aquisição de cotas de clubes por grupos de investimento, a pulverização da presença desses grupos de investimento no futebol, e eu acabo, inevitavelmente, me enxergando num cenário em que esses clubes podem se enfrentar numa mesma competição. O fato de que a ausência de uma regulamentação desse tema a nível internacional é um grande problema, porque se eu tenho a minha grande nave-mãe se abstendo de falar sobre este tema, porque este é um tema muito espinhoso, as federações nacionais, continentais e regionais se veem numa posição de fragilidade de posicionamento e mais. Eu posso ter um conflito entre a definição dada por uma federação e outra, eventualmente beneficiando um determinado grupo econômico num conceito mais flexível, em detrimento de outro que está sujeito a regras mais rigorosas, tudo relacionado ao mesmo fenômeno. E aí eu vou fazer uma parte interessante. A gente teve na IAF, né, o Congresso Internacional de Advogados Desportivos no ano passado, e um tema tratado publicamente com a FIFA foi uma possível disparidade que o mercado brasileiro teria e já estava vivendo em relação ao mercado sul-americano, e a gente viu isso se manifestando, né, no desempenho competitivo de muitas equipes brasileiras, chegando ali em pontos decisivos das competições, por conta da publicação da lei da SAF, que não é um cenário experimentado por outros países da forma como a gente experimenta aqui na América do Sul, e que isso seria algo que traria para o Brasil uma competitividade econômica desleal em relação a outros países da América do Sul, forçando a Conmebol a começar a se manifestar sobre um possível fair play financeiro. Então, vejam que a gente caminha do ponto de vista da integridade, que é a percepção do consumidor em relação à possível manipulação daquele resultado, porque dois clubes fazem parte do mesmo grupo econômico, e passa a tratar desse fenômeno também sob uma perspectiva de fair play financeiro. Eu estou trazendo para determinados grupos uma competitividade maior decorrente de um benefício econômico que não é experimentado em uma outra regionalidade. Isso é injusto, isso traz um desequilíbrio tão grande que também pode ter a capacidade de prejudicar o meu produto. São perguntas com as quais as entidades administradoras do esporte vão precisar se debruçar nos próximos meses. Em relação a isso, eu acho que tem uma coisa que é interessante, que as entidades de administração do esporte em relação ao MCO, elas têm lidado de forma reativa. Então, a UEFA só ofereceu uma resposta e está construindo uma resposta há mais de 20 anos, porque ela teve que lidar com esse problema. A Conmebol, muito provavelmente, em breve, vai ter que lidar com os problemas. Você tem vários exemplos de MCO agora. Um exemplo, por exemplo, que é o primeiro MCO genuinamente latino, que é o do Independente Del Valle, que comprou o Huila na Colômbia, por exemplo, pode acontecer e esses clubes podem vir a disputar a mesma competição e a Conmebol vai ter que oferecer uma resposta. E eu acho que assim, o cerco está se fechando para a FIFA, porque a própria FIFA se colocou numa sinuca de bico agora, que foi justamente o Mundial de Clubes, o novo Mundial de Clubes, o grande, o mundialzão de clubes aí, pode fazer com que equipes em continentes diferentes, mas pertencentes ao mesmo grupo, venham a se enfrentar numa competição da FIFA. E aí, inevitavelmente, ela vai ter que enfrentar essa questão. Não me parece absurdo que o Botafogo ganhe uma Libertadores e o Lyon venha ganhar uma Champions League ou algo do tipo e esse enfrentamento aconteça. E aí vai ser uma competição FIFA. E qual a resposta que ela vai dar? Acho que, enfim, é uma questão que vai ser enfrentada. E aí, por fim, para falar de uma coisa que importa muito a FIFA, né, que são os grassroots, que é a capacidade
de alimentação do ecossistema desde a ponta, que é aonde ele mais se monetiza, ou seja, desde a venda de atletas profissionais de elite ou né, pela performance de clubes de elite, até o início dessa cadeia que é na prospecção de atletas, na formação educacional e profissional de base. Então, a FIFA se importa muito com o impacto que o mercado do futebol profissional tem na economia regional na qual ele está inserido. Essa preocupação já foi determinante uma vez no banimento da participação de terceiros em direitos econômicos, quando ela entendeu que tinha uma parte do dinheiro que deveria circular dentro do ecossistema do futebol e alimentar ali a base desse ecossistema, a parte desse dinheiro estava sendo desviada para outros destinos que ela entendia não serem os destinos adequados. Esse pensamento, essa linha mestra é tão fundamental para a FIFA que motivou a edição de novos regulamentos que visam restringir, por exemplo, as transferências e os empréstimos de atletas entre clubes, restringir a transferência de atletas de um país para o outro internacionalmente e a proteção de menores. Então, a gente fica ali com uma informação que isso necessariamente vai motivar a FIFA a se manifestar sobre esse fenômeno, que é um fenômeno capaz de trazer consequências muito profundas sobre a forma como o mercado se comporta e também na circulação financeira das receitas que são geradas por esse mercado. Acho que essas são as provocações que a gente queria fazer aqui nessa brevíssima hora que a gente conversou e deixar aberto aqui o espaço para a gente bater um papo dentro do que vocês quiserem. E agradecer a presença e a companhia de vocês. Acho que o Igor trouxe aqui um comentário, né? Acho que quanto a essa questão Essa questão do plano de carreira, Igor, é muito interessante, porque a gente vê já o impacto desportivo que as oportunidades econômicas trazem, né, para que os atletas, às vezes recebendo menos, decidam jogar no clube, porque este clube traz uma possibilidade de alavancagem desportiva para um outro clube, por sua vez, um outro clube. E aí eu vou dar um exemplo até que a gente viu aqui no escritório, um grupo de investimentos americano estava prospectando um clube aqui no Brasil, que seria um clube white label, e ele tinha como única função ser um clube incubador para mandar atletas para a Europa. Então, como eu tenho ainda, né, isso é uma coisa que a gente não foi capaz de sanar, uma dificuldade de atletas brasileiros de adaptação em alguns países da Europa, principalmente a Alemanha, esse clube adquirido por esse fundo americano funcionaria como uma estação intermediária em que, por meio da aplicação de uma metodologia, de um ensino educacional e etc., esse grupo pudesse preparar esses atletas para que, chegando no mercado europeu, eles tivessem uma adaptabilidade e uma performance superiores àquelas que os atletas costumam ter quando eles vão direto. Então, é mais ou menos o espaço que Portugal ocupava na cadeia de transferências, em que a gente sempre tinha um atleta sendo transferido para Portugal e Espanha, fazia ali uma maturação e depois ia para outros países, por exemplo, como a Alemanha. Os MCOs já estão sendo utilizados como uma ferramenta para atender a essa necessidade. Eu acho que tem mais uma coisa também que é importante vocês lembrarem que há pouquíssimo tempo a FIFA incluiu novas limitações ao mercado de empréstimos de jogadores. Então, antigamente você ia ver o Chelsea, por exemplo, emprestando uma renca de jogadores para o Vitesse. E isso não pode mais, né? Tem um limite de jogadores que podem ser emprestados para o mesmo clube. E, nesse sentido, você ter um MCO cria uma vantagem competitiva para você não burlar, mas pelo menos contornar essa limitação de empréstimos. Hoje o Chelsea, os mesmos donos do Chelsea são donos do Strasbourg e vocês estão acompanhando isso ao vivo com um empréstimo do Ângelo, por exemplo, que foi contratado pelo Chelsea, foi imediatamente emprestado para o Strasbourg. Provavelmente vai ser o que vai acontecer com o David Washington, enfim, qualquer outro jogador que entre nessa estrutura. Mas para burlar essa limitação de empréstimos que aconteciam dentro dessas parcerias, né, clubes parceiros, hoje você vai poder comprar novos clubes para poder fazer essa reserva de mercado aí e fazer essa estratégia de empréstimo. Então, ali, enfim, eu acho que o Igor comentou sobre burlar transfer ban, você pode burlar também outras coisas, como as restrições de empréstimo.
Acho que, enfim. É isso. E o Samir, ei, Samir, tudo bom? Muito bom, gente. Muita gente querida. O Samir trouxe uma pergunta que é muito capciosa, né? É difícil de responder. Na verdade, assim, a minha percepção é de que até mesmo os MCOs a nível nacional, eles vão enfrentar um cenário de insegurança jurídica relacionada a esses investimentos, porque a ausência de uma regra clara sobre quais são os limites de atuação faz com que eu, se decidir fazer esse investimento, faça esse investimento no risco. Porque pode ser que toda a modelagem que eu adotei, todo o investimento que eu fiz e eu arrumei essa casa, resulte em nada se por um regulamento de competição que muda de um ano para o outro, a minha entidade administradora nacional me disser que eu não posso mais operar com ambos os clubes ou que eu não posso mais ter uma presença em ambos os clubes e isso pode ser um, um um grande fator de risco a ser considerado. A gente tem algumas limitações por meio da lei da SAF, que são limitações insuficientes porque elas tratam preponderantemente do controle de suas SAFs, e a gente sabe que a participação, do ponto de vista indireto, ela pode se dar também por uma participação minoritária. Então, a minha percepção sobre isso é de que eu tenho um cenário de instabilidade jurídica e econômica, tanto para o ecossistema de modo geral, quanto para os possíveis investidores, decorrentes da ausência de tratamento legal sendo dado pela nossa entidade administradora do esporte a nível nacional. Eu acho assim que quando a gente fala de MCO, geralmente a gente fala de MCOs internacionais sob o ponto de vista de que dentro de uma estrutura de MCO vão se comprar clubes de países diferentes, até porque esses clubes eles vão ter menos possibilidade de se enfrentar. Então acho que em razão das regulamentos de competição geralmente nacionais bloquearem essa oportunidade de você ter dois clubes de ponta, por exemplo, dentro do mesmo país, todos os exemplos são internacionais. Então, o que eu acho que pode acontecer sobre MCOs brasileiros é que um investidor brasileiro pode comprar um clube brasileiro e depois ele pode ir comprar um clube em outros países. Mas isso ainda não aconteceu. Geralmente o que a gente vê no Brasil é investidores estrangeiros comprando clubes brasileiros dentro de estruturas que já existem. E aí, por isso que eu acho que é tão importante o exemplo do Independente Del Valle, porque ele é o primeiro exemplo que inverte a roda. Ele não é um europeu, um americano, um árabe comprando um clube na América Latina. Ele é um clube na América Latina que comprou um clube na Colômbia, né, um clube equatoriano que comprou um clube na Colômbia e comprou um clube na terceira divisão da Espanha. Se não me engano, foi o Huesca. Então, assim, você vê um movimento inverso. E aconteceu vindo do Del Valle, mas eu acho que pode acontecer do Brasil. Então, eu não acho bizarro você supor que, dando certo, por exemplo, a SAF do Coxa, a empresa brasileira que investe no Coxa passa a comprar clubes em outros lugares. Então, acho que quando a gente vai falar de MCOs nacionais, eu vejo isso, na verdade. Um investidor nacional comprando clubes de fora. É isso, Tiramos mais. gente. Acho que é o que tivemos, né? Fiquem à vontade para trazer mais perguntas, mas acho que essa era a contribuição que eu queria dar para vocês aqui nesse pontapé inicial do curso desse ano. Isso. Dani, eu tenho mais uma pergunta, então. É, primeiro, primeiramente, eu queria agradecer você e o João, né, pelas excelentes lições aí, questionamentos que vocês trouxeram na aula. E eu queria saber qual a visão que vocês acreditam ser a mais adequada para tratar a questão da integridade, em relação ao MCO. Deu a entender que é uma visão mais objetiva, com conceitos mais claros mas o que vocês acham desse ponto que a FIFA colocou, uma visão mais relativista, que está sujeita a análises das entidades administrativas? Qual das duas você acham que é melhor? Eu acho que e aí sem prejuízo de ouvir a contribuição do João, mas na tua pergunta acho que você já endereçou muito bem o que me parece ser o caminho necessário. O primeiro passo a ser dado é a uniformização do tema a nível internacional, como tudo que precisa funcionar globalmente no futebol. Então, se a gente teve uma expansão comercial, uma expansão econômica, a potencialização desse produto a nível global, no momento em que eu tive uma entidade que uniformizou de que forma ele ia ser jogado aqui na Inglaterra, na China,
tudo aquilo que decorre disso enquanto fenômeno social e econômico também precisa ser uniformizado minimamente do ponto de vista macro. Então, se o que eu quero preservar é a ausência de desconfiança, primeiro, do meu consumidor em relação à lisura do resultado, eu preciso ter critérios claros que enderecem até onde esses investimentos podem ir para que esse consumidor se sinta confortável de que todo mundo está cumprindo os mesmos critérios e eu não estou tendo alguém se beneficiando num canto do mundo em relação a alguém de outro lado. Além disso, me parece que um olhar, tanto do ponto de vista de gestão e de compliance, então, quão longe essa estrutura pode ir, o que eu vou considerar como sendo uma capacidade de gestão direta e indireta. Então, eu preciso primeiro ter uma definição, preciso dizer o que eu considero como sendo o controle ou uma interferência no poder decisório, como a FIFA gosta de tratar, e eu preciso tratar disso sobre alguns aspectos, mas preponderantemente do aspecto organizacional. Então, essas pessoas, elas estão sujeitas a uma mesma estratégia, elas compartilham, por exemplo, uma expertise de tecnologia, uma expertise de informação em relação a esses atletas, elas compartilham o mesmo banco de dados, eu preciso considerar isso, aspectos que são aspectos que têm um nível de complexidade maior do que o fato de eu dizer se alguém interfere ou não no dia a dia do futebol de outra pessoa, porque eu tenho o mesmo diretor de futebol, ou porque eu tenho o mesmo membro de conselho de administração, e eu tenho que tratar disso também de uma perspectiva econômica. Então, este mesmo grupo, ele tem um poder de influência econômica sobre mais de um clube, e ao ter esse poder de influência econômica, isso afeta uma capacidade, isso traz para esse grupo de clubes uma capacidade competitiva que eu acredito ser uma capacidade desleal, considerando a capacidade de outros clubes numa perspectiva mesmo de fair play financeiro. São aspectos que já têm sido investigados pelas entidades administradoras do esporte, mas a nível casuístico. Então, me parece que o grande desafio aqui seria extrair desses casos que já estão sendo enfrentados no detalhe quais são as pedras fundamentais para que eu possa formar uma regra clara a nível internacional e descer essa regra na minha cadeia administrativa a nível continental, nacional e regional. Eu acho assim, que as entidades de administração do esporte evitam dar essa resposta justamente porque não é uma resposta fácil de dar. Eu não estou comprado nessa ideia, mas eu tendo a entender que o mercado vai para um caminho específico, que é o caminho da... Hoje a gente tem o Decisive Influence, eu acho que a gente vai entrar numa era, e isso é o meu feeling, tá? Uma era de Sporting Influence, que é a separação da dimensão econômica da dimensão desportiva. E aí eu vou dar um exemplo do que eu acho que vai nortear esse tipo de discussão. Você vai ter o caso da 777, que está investindo no Hertha Berlim, eles compraram o 64,7, 67,4, eu não vou lembrar do que. Mas, ao mesmo tempo, você tem uma restrição da Bundesliga, que é o 50+1, de que os direitos de decisão na gestão do clube eles têm que permanecer, em sua maioria, com os membros do clube, ali, os sócios, né? Então, basicamente, o que a 77 comprou, além dos 49% dos direitos de decisão, foram os 60 e tantos por cento do direito ao resultado econômico. Então, ao mesmo tempo em que eles têm uma influência econômica ali, eles não têm a preponderância na gestão do clube. Então, cara, imagina uma hipótese em que você tem o Hertha Berlim jogando um jogo contra o Sevilla, que também tem participação do 777, numa Conference ou numa Europa League. Existiria fulcro para você defender que o Hertha Berlim tem autonomia quanto à sua gestão desportiva em relação à estrutura da 777. E, sinceramente, eu acho que esse vai ser um dos caminhos para achar respostas. Então, assim, eu concordo 100% com essa ideia, não concordo. Pode ser que ela não olhe, pode ser que ela não olhe, mas vendo o movimento, conforme as coisas estão acontecendo, eu acho que vai ser um
caminho possível. É uma tábua de salvação. Exato, a independência esportiva, em detrimento da independência econômica. Até porque aquele gráfico que a gente mostrou, ele mostra que independência econômica é quase impossível. Um grupo vai estar ligado com o outro, assim, de uma forma ou outra. E, assim, uma parada que a Dani falou, que eu falo, cara, isso é muito louco. Até que ponto você vai ver quem é dono de quem? Porque uma empresa pode ser dona de uma empresa, e dona de uma empresa, e dona de uma empresa, que no final da cadeia é uma caixa de correio em Malta que você não vai descobrir nunca quem está por trás. Então, assim, não tem muito escapatória. A FIFA vai entrar numa de ser um órgão de controle econômico, a FIFA, ou qualquer entidade de administração do desporto, vai entrar nessas de ser um grande órgão de compliance infinito que vai buscar quem são os investidores lá nas Ilhas Virgens Britânicas. Acho difícil. Então, acho que a gente vai acabar batendo na independência esportiva. Perfeito, pessoal. Obrigado. Obrigada a você. Acho que é isso, queridos. Se alguém tiver alguma Estamos. questão. Gente, obrigada, viu? Obrigada pela companhia de vocês. Desejar boa noite, desejar aí uma boa. Que dia é hoje? Eu tô perdida. Dia 16. Quarta-feira. Boa quarta-feira, gente. Um beijo grande. É isso, gente. Valeu. Obrigado pela paciência. Obrigado, gente. Boa noite. Obrigado, gente. Boa noite. Até mais. Boa noite.